Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa Às 10 Mais do Dia. Hoje é 27 de agosto e vamos repercutir as principais notícias, as principais informações desta quinta-feira. Confira. Pandemia de coronavírus, reinfectados, o grande enigma da pandemia. Será que é tão mal assim? Nós vamos já conferir. Volta às aulas na cidade de São Paulo em 2020 é incerta e será definida após nova testagem de alunos. Fiocruz e Anvisa fazem primeira reunião sobre registro de nova vacina. Nós vamos conferir esses detalhes em instantes e vamos ainda trazer no vídeo de hoje. Advogado é preso por suspeita de estupro de enteada de 15 anos. Só que o crime começou quando essa moça hoje, na época, tinha apenas 5 anos, mais um crime no Ceará. E vamos conferir. Polícia prende peruano e outros 4 chefes de organização criminosa durante a operação aqui no Ceará. Missas, batizados e casamentos estão autorizados. Nós vamos conferir o plano de retomada da Igreja Católica aqui no estado. Catadores de reciclagem, veja bem que história. Catadores de recicláveis acham mais de R$35 mil em cofre deixado pela Polícia Civil. Auxílio emergencial pode ser prorrogado até o início de 2021 se Renda Brasil não for aprovado antes. Assaltantes levam Bíblia de fiel a caminho da igreja, só que eles pedem um documento e aí se complicaram. Estas e outras nós vamos conferir a partir de agora. Olha. Eu sou Célio Teixeira, para quem não me conhece ainda, muitos amigos já vêm acompanhando o meu canal, já vêm se informando sempre no início de cada noite e eu trago detalhes das notícias de hoje, dessa quinta-feira, e quero fazer um convite bem especial. Vamos acessar o canal do Célio Teixeira lá no YouTube, se inscrevam no canal e acessem as minhas redes sociais também. É um pedido aí que eu faço a todos os amigos e amigas e também vamos indicar para os amigos do canal do Célio Teixeira, tá certo? Vamos compartilhar. Fico muito grato e conto com todos vocês. No vídeo de hoje, vamos repercutir sobre reinfecção do novo coronavírus, sobre possível retorno das aulas em São Paulo e tem mais um caso, gente, lamentável, mais um caso de estupro aqui no Ceará. Tá virando regra. Estas e outras nós vamos trazer a partir de agora. Confira. A aparição dos primeiros casos em que uma pessoa se contagiou novamente pelo coronavírus depois de superar a doença não chegou a ser uma surpresa para os cientistas. Na segunda-feira, pesquisadores da Universidade de Hong Kong anunciaram que exames genéticos confirmaram que um paciente daquele território que se contagiara em uma cepa de vírus em abril, depois voltou a se infectar com outra cepa em agosto, isso após viajar para a Espanha. Os Países Baixos e a Bélgica também anunciaram um caso cada um, embora, como no paciente de Hong Kong, os resultados ainda não tenham sido publicados em revistas científicas. Ainda faltando dados sem que se saiba se as reinfecções são excepcionais ou frequentes, estas são algumas das conclusões que se podem extrair destes casos. É uma má notícia, será? Não necessariamente. Outras infecções respiratórias, como as corizas produzidas por outros coronavírus, podem se repetir várias vezes e que o SARS-CoV-2 tivesse este comportamento já estava previsto por alguns estudiosos. Por enquanto, trata-se de casos excepcionais depois de milhões de infecções em todo o mundo, mas, inclusive, se houver redução da imunidade ao longo do tempo, a boa notícia é que tanto no paciente de Hong Kong como no paciente belga, a segunda infecção foi muito mais leve que a primeira. Pelo menos aí uma boa notícia. Gente, mas agora
é uma notícia que entristece a todos nós também. No Brasil, teve uma mulher assassinada a cada 2 horas. A cada 2 horas, são dados ainda do ano de 2018, apontou o Atlas da Violência, que foi publicado neste ano de 2020, publicado, portanto, hoje, nesta quinta-feira. Foram 4.519 vítimas de homicídios, o que representa uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Seguindo a tendência de redução da taxa geral, a taxa de homicídios contra mulheres teve queda de 9% entre 2017 e 2018. Mas o pior, a situação melhorou apenas para as mulheres brancas, já que a grande maioria, cerca de 68% das vítimas, eram negras. Olha que situação. A taxa, que é praticamente o dobro na comparação com não negras, é um dado que realmente reflete a questão do preconceito ainda. Em 11 anos, de 2008 a 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu quase 13%. Mudando um pouquinho de assunto, o retorno dessas aulas, seja em São Paulo ou em qualquer lugar, parece ser um grande problema. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que a data de reabertura das escolas públicas e privadas da cidade será definida no próximo mês, no caso em setembro, após a realização da testagem para anticorpos do novo coronavírus em crianças e também adolescentes de todas as redes de ensino, o que deve ocorrer até o dia 15. A partir desta terceira fase, a Prefeitura vai decidir se teremos ou não o retorno das aulas neste ano na cidade de São Paulo, declarou. O anúncio ocorreu após a gestão municipal de Bruno Covas divulgar nesta quinta-feira os resultados do segundo inquérito em estudantes da rede municipal de 4 a 14 anos, o que apontou que 18,3% têm anticorpos para o vírus, ou seja, 123.694 crianças e adolescentes desse grupo tiveram a doença. O grande problema é que tem alguns pais de São Paulo dizendo que preferem perder o ano do que perder um filho. Isso realmente é óbvio. Em fase de testes no Brasil contra a Covid-19, que será fabricada pela Fiocruz aqui no país, está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, pelo laboratório AstraZeneca, que pode estar perto de ser registrado. Olha que notícia boa. Na última semana, as cúpulas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também da Fiocruz se reuniram para tratar do pedido de registro. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o encontro virtual ocorreu na última quarta-feira, dia 19. Não se sabem ainda detalhes do que foi discutido na reunião. Porém, a Fiocruz teria divulgado seu plano de produção da vacina, que pode acontecer já no final deste ano. A Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu nesta quarta-feira, ontem, portanto, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um advogado de 38 anos. Gente, é mais um caso de estupro. O suspeito de estuprar a própria enteada de apenas 15 anos, desde pelo menos o ano de 2010. A captura ocorreu em Beberibe, município da Grande Fortaleza. A mãe da vítima, que é companheira do homem, teria flagrado o crime ainda no ano de 2013, mas se omitiu de denunciar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do Ceará, a Delegacia Municipal de Beberibe cumpriu o mandato após meses de investigação em um condomínio residencial. A investigação da Polícia Civil aponta que a jovem é vítima de estupro desde os 5 anos de idade. A mãe da adolescente já teria flagrado o crime quando a menina tinha apenas 8 anos de idade. Em razão de uma suposta omissão que está ainda sendo averiguada, a mãe teria de cumprir medidas cautelares e estipuladas pela Justiça. Eu acho que o que está acontecendo nesse país, de tanto caso de estupro que tem sido anunciado nesse último mês, partindo lá do Espírito Santo com aquela menina que engravidou, e outros tantos casos, um agora descoberto em São Paulo com pessoas que tinham uma vida aqui no município de Mombaça. A Justiça precisa tomar providências e punir de forma exemplar, porque não dá para estar admitindo isso como algo normal.
Entre os presos na operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, hoje, portanto, aqui no estado, está um peruano investigado por tráfico de drogas e outros 4 homens com cargo de chefia em uma organização criminosa. No total, 145 mandados de prisão foram cumpridos dentro e fora do sistema prisional. Intitulada como Aditon 3, a ação, que conta com a atuação de 350 agentes da Polícia Civil, estão realizando o cumprimento de cerca de 300 mandados de prisão e busca e apreensão na capital e em outros 32 municípios do estado. Segundo a Polícia Civil, 43 alvos da operação estavam em liberdade e foram presos. Desse número, 5 foram identificados como um cargo de chefia no grupo criminoso. Entre eles está o peruano e um homem apontado aí como responsável por guardar as armas de fogo que abasteciam a organização. Aliás, o estado do Ceará, nos últimos tempos, tem sido palco de facções criminosas atuarem, de provocarem violência e matança aqui no estado do Ceará. Após 5 meses sem celebrações, uma boa notícia aí para os católicos. As comunidades católicas que compõem a Arquidiocese Metropolitana de Fortaleza organizaram retorno a partir do dia 5 de setembro para um encontro físico com os fiéis. A volta foi comunicada nesta quinta-feira em circular assinada pelo arcebispo da capital, Dom José Antônio Tosi Marques. Além de autorizar a retomada gradativa, a carta elenca uma série de medidas sanitárias a serem seguidas pelas unidades ou pelas igrejas. As medidas seguem valendo durante todo o período da pandemia. Será que foi dinheiro jogado fora? Parece que sim. A Associação de Catadores de Recicláveis de Araçatuba encontrou mais de R$35 mil em dinheiro em um cofre descartado aí pela Polícia Civil. O caso aconteceu nesta quinta-feira, hoje, portanto. De acordo com a Associação dos Catadores, eles desmontaram o cofre para ser vendido como sucata, após o objeto, o cofre, ter sido deixado pela polícia no local, quando encontraram a quantia em um fundo falso. A Acrepan, que é a associação, chamou a polícia para devolver o montante. A Polícia Civil não soube informar de qual ocorrência esse cofre pertence. O objeto e o dinheiro foram levados para a delegacia, que vai investigar o caso. O cofre vai passar por perícia para analisar também se esse fundo falso era fácil de ser identificado ou não. O intuito é saber se houve negligência da polícia ao entregar o objeto para a associação. O dinheiro ficará em juízo. Era bom que esse dinheiro fosse entregue aos catadores, essas pessoas que limpam as cidades, fazem um trabalho que muita gente não acha dignificante, mas faz um trabalho importante Brasil afora. Que tal pegar esse dinheiro e entregar para a associação? Depois que o presidente Jair Bolsonaro descartou a primeira proposta de sua equipe econômica para a criação do Renda Brasil, assessores presidenciais passaram a defender a prorrogação do auxílio emergencial até os primeiros meses de 2021, caso o novo programa social não seja aprovado a tempo de entrar em vigor no início do ano que vem. Segundo o assessor presidencial, a última versão para a prorrogação do auxílio emergencial previa a manutenção de o benefício até dezembro deste ano, com valor reduzido de R$600 para R$300. Será que esse auxílio vai entrar pelo ano de 2021? Eu acho que o Brasil precisa ajudar essas pessoas que não têm oportunidade no mercado de trabalho, mas precisa urgentemente criar oportunidade de emprego. As pessoas precisam trabalhar, porque senão vai virar um vício de estar só esperando por auxílio A, B, C, D. Nós já temos auxílios aí para gente que não precisa nesse país, auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio farmácia, auxílio, tudo que se possa imaginar para alguns setores da sociedade que já ganham muito dinheiro, mas é preciso que estes auxílios não virem regra nesse país. O que precisa virar regra é a oportunidade de emprego para as pessoas ganharem melhor e ter uma vida com dignidade. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, as mais 10 de hoje, nós vamos falar agora de uma situação bem diferente. Olha o que esses assaltantes terminaram fazendo e se complicaram. Um homem foi assaltado na manhã desta quarta-feira, ontem, portanto, em frente à igreja evangélica que frequenta lá no bairro Jockey Club, em Fortaleza.
De acordo com a vítima, os criminosos conseguiram levar apenas a Bíblia que ele tinha na mão e fugiram em seguida. A dupla de assaltantes estava em uma moto. Durante a ação, um deles deixou cair uma pasta, onde havia um alvará de soltura, indicando que o homem havia saído da prisão na última terça-feira. Não há ainda confirmação se o documento pertence a um dos envolvidos no assalto, mas é só ir atrás dele que vão saber. O Portal G1 entrou em contato, aqui Portal G1 Ceará, com a Secretaria de Segurança Pública para solicitar mais informações sobre a ocorrência e guarda resposta. Câmeras de segurança, inclusive, mostraram este momento em que os homens, em uma motocicleta, abordam a vítima no seu assalto. O fiel corre e o suspeito, que está na garupa da moto, consegue alcançar e tomar o objeto do religioso, no caso a Bíblia, que estava chegando para a primeira oração do dia na igreja. Só que aí, no corre-corre, terminaram deixando um documento que esse documento comprovava que ele havia saído, se esse documento possivelmente deve ser dele, ele havia saído da cadeia no dia anterior. Que coisa. Gente, agradecer demais a todos vocês que estão participando do meu canal lá no YouTube. Peço que vocês se inscrevam, toque lá no sininho para serem notificados aí dos novos vídeos que estou produzindo todos os dias. Dê uma dica aí para os amigos, para que nós possamos manter este canal ativo todos os dias, levando essas informações às 10 mais do dia até o início da noite, tá certo? Muito obrigado a todos e já conto com vocês a partir de amanhã em mais uma produção jornalística.